Beleza, bora lá. Bom, uma coisa que a gente tem que ver aqui é rapidola. Por exemplo, bora ver aqui, ó. Forma negativa. Forma negativa. Essa forma negativa, quando a gente tem esses dois verbos um do lado do outro, não é que elas nunca possam vir com aquele auxiliar. Por exemplo, o John, o didn't. Elas podem, mas a gente vai ver lá na frente mais especificado. O que a gente tem que entender é que normalmente a gente acaba em português negando o segundo verbo. E quando a gente transforma para inglês, a gente joga sempre o auxiliar, ou seja, tu nega o primeiro. A gente vai ver lá na frente, mas bora ver aqui como é que vai ficar. Olha aqui, olha. Exemplo. When I'm on holiday. When I'm on holiday, I enjoy not. Olha aqui, olha. I enjoy not getting up early. Early. Oh, caramba. Early. Olha aqui, ó. Deu pra entender? When I'm on holiday, I enjoy not get up early. Olha aqui, olha. Quando eu estou num feriado, quando eu estou em algum dia que não tenho trabalho, feriado, eu gosto de não acordar cedo. Deu para entender? Olha aqui, olha. I enjoy not get up early. A negativa, a partícula not, ela vem depois do primeiro verbo. E depois do segundo verbo, o segundo verbo continua na regra dele. Por exemplo, se o enjoy, ele necessita do gerúndio depois dele, tu vai usar o gerúndio depois do not. O not aqui, ele só tem a função de negação, forma negativa. Quando eu estou no feriado, eu gosto de não acordar cedo. Deu para entender? I enjoy not get up early. Então, lembra lá, quando tu tiver essa estrutura de dois verbos e o segundo no gerúndio, tu vai usar o not, beleza? Como eu te falei, não significa que tu não vai poder usar o auxiliar. Don't, didn't, won't, vai. Mas em alguns casos que a gente vai ver lá na frente, entendeu? Mas normalmente, use esse aqui. Use esse aqui. Essa é gramaticalmente correta, beleza? Tá, o que a gente precisa ver agora? A gente precisa ver que, além desses casos, a gente tem algumas expressões com qual a gente usa. Qual é o ponto que está aí? É o ponto 6, né? 1.6. Olha, 6. Quando a gente usa come e go, no sentido de fazer esportes ou atividades físicas, a gente usa o ing depois dele. Então, vou colocar aqui, olha. Come e go. Dois verbos, to come, to go. Quando a gente usa come e go para fazer atividades físicas e esportes, o verbo que vem depois dele vem no gerúndio. Deu para entender? Agora outra coisa. Não significa que eles vão sempre usar gerúndio. Olha o que eu estou te falando. Esses verbos, eles usam o to depois dele. Mas, quando a gente se refere a atividades físicas e esportes usando esses verbos, a gente usa o gerúndio. Deu para entender? Bora ver uns exemplos aqui, olha. Olha aqui, olha. I came. Came é o passado de come. I came running. I came running from home. I came running from home to here. Olha aqui, olha. I came running from home to here. Olha, came de vir. Eu vim o quê? Correndo. Correndo não é uma atividade física, eu vim correndo, beleza? Uma atividade física. Se é uma atividade física, depois do come eu vou usar o ing. Deu para entender? Deu para entender? Tá. Outra coisa. Não importa a forma que o come e o go estejam. O come e o go podem estar no presente, podem estar no passado, pode auxiliar para o futuro, pode estar um presente perfeito. Mas o verbo depois dele tem que estar no gerúndio. Deu para entender? A forma dele não interessa.
Por exemplo, olha a forma dele aqui. A forma dele aqui não está no passado? Came, beleza? Tá. Outro exemplo, por exemplo. Né? I went scuba diving yesterday. All my troubles seem so far. Toda vez que eu leio yesterday, eu lembro dos Beatles. Olha aqui, olha. I went scuba diving yesterday. Agora, Rodrigo, o que é esse scuba diving? Scuba dive é um verbo. Scuba dive é um verbo que significa... O que significa? Significa mergulhar, fazer mergulho, entendeu? Mergulhar. Tanto que no Seaba cai muito. Como é que cai? Cai scuba diving. Scuba diving pode ser mergulho. Lembra lá quando a gente coloca o ing no final de um verbo, ele se transforma em substantivo. Então, scuba dive é o verbo. Scuba diving pode ser mergulho. Ou pode ser o gerúndio, pode ser a forma contínua lá. Eu estou mergulhando. Se tu tiver aqui, scuba diver, olha aqui, olha, scuba diver significa mergulhador, entendeu? Então, olha, essa aqui já caiu umas 2 vezes na prova da F1. Já caiu uma em questão, se eu não me engano, e já caiu uma no texto, porque todo ano, 4 questões da prova da F1 é interpretação de texto. Então, estuda texto, tem que ter vocabulário. Scuba dive é mergulhar. Scuba diving, mergulho. Scuba diver, mergulhador, beleza? Outra coisa, o que tu modifica? Quando a gente modifica o dive, a gente não modifica o scuba, beleza? Então olha aqui, olha, I went scuba diving yesterday. Olha aqui, olha, I went, eu fui, went. Interessa a forma de came e go? Não interessa. O que interessa é que depois dele o come os verbos depois de come e go tem que estar no gerúndio, beleza? Tá, outra coisa, a gente tem uma expressão que não indica nem atividade física, nem esporte, que é o go shopping. Mas antes dela, bora ver aqui, olha. Bora ver um negócio aqui. Quais são as outras... A gente tem várias expressões com go, quando a gente usa para esporte. Por exemplo, olha, a gente tem o go swimming, olha, go swimming, a gente tem o go running, a gente tem o go scuba diving, a gente tem o que? Go skiing, que mais? Go fishing, e assim vai. A gente tem o go surfing, go riding, ok? Tem um monte. Então olha aqui, ó, todas essas indicam ações de atividade física, esporte. Ele go swimming, ir nadar, ir correr, ir mergulhar, ir esquiar. E go fishing, ir pescar. Ou tu pode simplesmente dizer assim, nadar, correr, pescar, esquiar, pescar e mergulhar. Beleza? Tem vários outros, esses aqui são alguns deles. Tá. O que eu te falei lá? Tu tem um que não significa nem atividade física e nem esporte. Qual é? É go shopping. Olha aqui, olha. Go shopping. Presta atenção. Isso aqui já caiu. Presta atenção. Go shopping. Quando tu tem essa expressão, o shopping, ele sempre tem que estar no gerúndio. O go, não interessa a forma dele. O go pode estar no presente, pode estar no passado, pode jogar no futuro. Mas o shopping, ele sempre tem que estar no gerúndio. Então, bora ver aqui. Exemplo. Olha aqui. When are you going shopping? When are you going shopping? Olha aqui, olha. When are you going shopping? Quando você vai fazer as compras? Deu para entender? Olha, por que eu usei o going?
Nesse caso eu usei o going porque é uma pergunta no present continuous, olha. You are going shopping. Deu para entender? Present continuous, olha, verbo to be, sujeito, então aqui tem que estar no gerúndio. E depois dele, não importa. O verbo pode estar no passado, no presente, pode estar no gerúndio, mas o shopping sempre continua no gerúndio. Deu para entender? Olha aqui, olha. Eu posso dizer assim, I go shopping. I go shopping on weekends. I go shopping on weekends. Olha, eu vou fazer as compras aos feriados. Ou eu faço as compras nos feriados. Deu para entender? Olha que o go, ele está no simple present. Porque é uma ação que indica um fato, uma rotina. Deu para entender? Tá, outra coisa. Aqui é rotina, lembra lá? Olha aqui, olha, marcador temporal on weekends. Marcador temporal, rotina. Deu para entender? Não é fato, é rotina. Uma diferença sutil que a gente viu lá no início. Então, olha aqui, olha, o shopping, ele sempre vem no gerúndio, independente se antes dele venha go, went, going, pode vir gone, I had gone, shopping. Deu para entender? Mas o shopping sempre vem no gerúndio. Qual é o tópico depois? Depois vem o... Aqui é o 6, depois vem o 7. A gente tem o uso do gerúndio depois de algumas expressões, tá? Então grava. Depois dessas expressões, a gente usa o going to... a gente usa o gerúndio. Falei going lá, lembrei. Depois dessas expressões, a gente usa o gerúndio. Quais são essas expressões? Bom, a gente tem o it's, primeira dela, it's good. Ou a gente tem o it's no good. Olha, it's good e it's no good. Beleza? It's not good. Desculpa. It's not good. Até apagar aqui para não ficar junto. Bom, o que essas expressões indicam? Aqui significa é bom. E aqui significa o quê? Não é bom. Alguma dúvida? Olha, it's good, it's not good. Tá. Agora, bora usar, por exemplo. It's good. It's good o quê? Olha, it's good. It's good. Going. Fishing. Olha aqui. A gente tem dois exemplos, duas regras dentro de um único exemplo. Qual é o primeiro? Depois de go, depois de it's good, a gente tem que usar o verbo no gerúndio. Então presta atenção. Depois de it's good, a gente tem que usar o verbo no gerúndio, tá? Só que depois de go, quando o go ele significa ação, ou significa uma atividade física ou esporte, depois dele a gente tem o verbo no gerúndio. Então, olha, eu consegui no único exemplo colocar dois casos. It's good going fishing. It's good going fishing. Deu para entender? Outro exemplo. It's good working out. It's good working out every day. Olha lá, workout de novo. Mesmo exemplo lá. Olha, é bom se exercitar todo dia. É bom malhar todo dia. Deu para entender? Olha, it's good working out every day. Depois de good, tu vai usar o quê? Tu vai usar o verbo no gerúndio, tá? Agora, coloca aqui para esse aqui. It's no good. Olha aqui, olha. It's not good. It's not good eating too fast. Olha aqui, olha. It's not good eating too fast. Não é bom, olha. Não é bom comer
rápido demais. Não é bom comer muito rápido, não é bom comer depressa, tá bom? Então olha aqui, olha, depois de it's good ou it's not good, tu vai usar o ing. Deu para entender? Outra expressão é o it's no use. Olha, it's no use. Deu para entender? It's no use. O que significa? Bora ver se antes dela tem outra aqui. Eu quero seguir a regra aqui, tá? Bora ver aqui. Tu tem it's no good. Aí depois tu tem it's no use. E there's no point. Tá certo. Olha aqui, olha. Aqui, o it's no use significa não adiantar. Beleza? Não adiantar. Ou pode ser, tu pode dizer assim. Não adianta de nada. Isso não tem uso. É quase o mesmo sentido, entendeu? É como assim. Não adianta de nada tu fazer aquilo se tu não tem. Bora ver um exemplo aqui, olha. Não adiantar. Não adiantar. Mas não é adiantar de tempo, é adiantar de ter função. Deu para entender? Não tem função, não adianta de nada. Bora ver um exemplo aqui. It's no use continuing it's no use continuing here. Olha aqui, olha. It's no use continuing here. Não adianta continuar aqui. It's no use continuing here. Deu para entender? Ou seja, it's no use continuing here. Não adianta continuar aqui. É só isso, cara. Só você tem gravado. É bom, não adianta. It's no use continuing here. Outro exemplo, bora ver outro exemplo aqui. It's no use thinking. It's no use thinking about what happened. It's no use thinking about what happened. Deu para entender? Bora lá. 10 segundos. 10 segundos não, muito. 2 segundos para vocês traduzirem isso aqui para mim. It's no use thinking about what happened. 1, 2. Não adianta pensar sobre o que aconteceu. Deu para entender? Não adianta pensar sobre o que aconteceu. Muito fácil, né? Tá. Bora ver outra aqui. Terceira. There's no point. There's no point. O que significa there's no point? Significa não há razão. Ou não há porquê. Beleza? Olha aqui, olha. There's no point. There's no point o quê? Having. There's no point having a car if you don't use it. Olha aqui, olha. There's no point having a car if you don't use it. Não há porquê, não há razão em ter um carro, não há porquê ter um carro se você não usa. Não há razão de se ter um carro se você não usa. Então olha aqui, olha, a gente sempre vai usar o ing depois dessas expressões. Deu para entender? Bora ver qual é a D aí para a gente seguir a ordem. Letra D, it's worth, it's not worth. It's worth significa valer a pena. It's not worth significa não vale a pena. Deu para entender? Olha aqui, olha. It's worth. E tu tem it's not
worth. Olha, it's worth, it's not worth. O que significa? Valer a pena. E aqui, não valer a pena. Dificuldade? Não. Bora ver os exemplos. Quais são os exemplos que eu posso colocar aqui? It's worth knowing English. Olha aqui, olha. It's worth knowing English. O que significa isso? 2 segundos. 1, 2. Vale a pena saber inglês. Vale a pena conhecer a língua inglesa. Beleza? Outro exemplo. Olha, it's worth knowing English. E bora colocar o it's not worth. Olha, o verbo to be, ele pode estar em qualquer tempo. Pode estar, eu posso colocar o will be, posso colocar o was, entendeu? Não faz diferença. Então, bora colocar aqui, por exemplo, assim. It wasn't, olha aqui. It wasn't worth. Ou seja, o was está no passado. Isso no passado, beleza? Só que está na negativa. It was not. Alguma dúvida? Não. It wasn't, it was not worth listening to that music. To that song, desculpa. To that song. Olha aqui, olha. It wasn't worth listening to that song. Não valeu a pena escutar aquela música. Entendeu? It's worth knowing English. It wasn't worth listening to that song. Deu para entender? Isso é muito fácil, cara. Muito fácil. A gente só precisa gravar. Olha. Por exemplo, o que a gente precisa saber daí? Essas expressões. Nada mais, olha. It's good. It's good. É bom. It's not good. Não é bom. It's good going fishing. O que significa? É bom ir pescar. Deu para entender? É isso que a gente precisa saber. Olha. It's good, it's not good, it's no use, there's no point, it's worth. Beleza? A gente tem mais? Tem mais expressão sim. Quais são elas? Olha, a gente tem o object to, a gente tem look forward to. Deu para entender? A gente vai ver elas aqui. Bora continuar aqui. Qual é que tá seguida aí? É o object to, se não me engano, né? É o object to que vem depois? Não, a gente tem o spend time, wasting time e be busy. Bora colocar aqui. Waste time, spend time e be busy. Lá é a letra D, eu vou colocar aqui letra E. Letra E. Olha, a gente tem o spend time, waste time. E spend time e waste time, eles têm quase o mesmo sentido. Só que isso aqui é mais a ideia de passar o tempo, gastar o tempo. E isso aqui é mais a ideia de desperdiçar o tempo. Beleza? E a gente tem o be busy. Olha, be busy. Todas essas expressões eu tirei do Murphy e do Hearings. Beleza? Na verdade, todo esse material ele está baseado no Murphy e no Hearings. Então, se tu pegar, tu vai ver que está basicamente uma cópia. Por quê? É a bibliografia do Ciaba. Se é a bibliografia do Ciaba, a gente segue. Beleza? Então, olha aqui. Ó. Essas expressões estão lá. Se estão lá, é porque eles podem pedir uma dessa, como já aconteceu. Beleza? A gente vai ver uma expressão lá na frente que a gente usa com o to, que é... A gente vai ver o can't help, no caso. O can't help a gente usa com gerúndio, já caiu, se eu não me engano. A gente vai ver depois, eu acho que tem até uma questão. Tá? Então, olha, essas expressões elas estão no Murphy e no Hearings. Como a bibliografia dos dois, eles podem pedir. Não significa que eles não peçam outras além dessa. Só que a gente não pode fazer nada. Por quê? Que nem phrasal verb. Phrasal verb, eles pegam uns phrasal verb lá da casa da avó dele, né? E joga aí que às vezes ninguém sabe. Mas
essas expressões eu tenho quase que certeza que ele vai jogar uma dessas aqui, porque até agora ele só jogou essas aí. Beleza? Então bora continuar. Spend time, waste time, be busy. O que significa? Passar o tempo, passar o tempo, gastar o tempo aqui. Gastar o tempo pode ser mais desperdiçar o tempo e aqui estar ocupado. Bora ver aqui. Exemplo. I spent many hours. I spent many hours teaching her. Teaching her. Olha aqui, olha. I spent o quê? Many hours. Olha, eu gastei muitas horas ensinando ela. Então, olha, depois do spent, depois do waste, depois do spent, depois do waste, tu pode ter uma expressão que indique tempo. Tu pode ter aqui many hours,